Então, eu sou a professora Fernanda Monteiro. Eu olhei os nomezinhos de vocês, eu acho que conheço uma ou duas pessoas, mas a maioria é o meu primeiro contato com vocês. Eu sou da área de organização e representação da informação. Essa disciplina de indexação é uma disciplina que é a minha cadeira desde a minha entrada na universidade. Eu fui professora da UFG também, há uns 8 anos atrás, né, quando eu estava terminando aí o meu doutorado. E também nessa área de indexação, linguagens documentárias. Então, essa é uma disciplina que eu tenho muita satisfação em ministrar, é muito alinhada com os meus interesses de pesquisa, o que é bacana, né? O que deixa a fluidez do conteúdo muito melhor para o professor e também para os alunos. Eu sou também coordenadora do curso, né? Talvez a gente já tenha interagido aí por e-mail ou via SIGA, né? Acredito que a maioria de vocês saibam. Então, eu estou na coordenação do curso de Biblioteconomia desde agosto do ano passado, né? Eu já assumi no modelo online, então acaba que o meu contato com os alunos mais próximo, né? Ele foi aí limitado por essa questão da distância física, mas estarei na coordenação até agosto do ano que vem, então acho que vou encontrar muitos de vocês ainda, né? Que a grande questão do digital é que a gente não se vê, né? Então, assim, eu não sei quem exatamente foi meu aluno, às vezes eu vejo a fotinha de vocês, e até reforço que é super interessante vocês colocarem as fotos de vocês, ou aqui no Teams, ou no Moodle, né? Isso facilita para a gente ter ali a lembrança, o contato visual de que já fomos já estivemos interagindo em sala de aula. Então, partindo para a disciplina, ontem eu incluí todos vocês no Aprender, né? Eu uso o Aprender e uso o Teams para a realização das lives, nessa versão integrada no Aprender, né? Então, a gente não tem uma sala no Teams, a gente tem o nosso espaço no Aprender e todos os recursos são acessados a partir do Aprender, né? Não sei se vocês já tiveram outra disciplina com essa característica, mas vou tirar todas as dúvidas que surgirem a respeito dessa organização. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para que eu possa ir explicando alguns detalhes da nossa disciplina, né? Acredito que já está apresentando aí para vocês. Então, a ementa da nossa disciplina indexação, né? Sistemas de recuperação de informação, conceituação, fundamentos teóricos, características e funções da indexação, né? Questões epistemológicas e metodológicas da indexação, tipos de indexação, política de indexação, linguagens usadas na indexação e tipos de resumos documentários. Além disso, a gente vai falar também da avaliação dos índices e dos resumos. Então, é uma disciplina técnica do curso, né, voltada para o tratamento da informação, né, para o tratamento dos itens ou dos documentos. Então, o nosso objetivo de aprendizagem com a disciplina é compreender os fundamentos do tratamento temático da informação e aplicar técnicas de indexação para elaborar índices e resumos. Então, espera-se que ao final da disciplina a gente consiga efetivamente indexar, né? E aí nós vamos aprender o porquê indexar, as características de uma boa indexação, as técnicas, os métodos e por aí vai. Aqui, logo em seguida, eu coloquei um vídeo, né, que está disponível aí com mais detalhes sobre a minha formação, né? Então, para vocês verem depois esse vídeo. Então, em síntese, eu sou graduada com mestrado e doutorado na FCI, na Faculdade de Ciência da Informação. No meu mestrado, eu pesquisei arquitetura da informação aplicada a repositórios, né? Então, voltado ali para o que a gente tem hoje de UX, né? Experiência do usuário, ali qual a melhor disposição dos conteúdos na web. E no doutorado, eu pesquisei web semântica, né? Uma técnica de web semântica para que a gente possa recuperar melhor as informações na web. Então, eu foquei em repositórios educacionais na área de saúde, mas, como vocês podem ver, na graduação eu trabalhei com ontologias. Então, como vocês podem observar, desde o início da minha formação, eu sempre estive ali nos bastidores,
preocupada com a recuperação da informação, com a busca semântica de conteúdos na web. Então, a minha formação é muito nessa área. Eu sou aluna do IFB, na área de desenvolvimento de sistemas, então eu gosto muito dessa parte mais tecnológica, efetivamente, né? E aí vocês depois podem assistir aí esse videozinho, que é curto, mas para vocês terem mais detalhes, entenderem um pouco melhor a minha formação, a construção da minha carreira, e até para vocês verem se vocês têm interesses parecidos, né, para estudos futuros, etc. Aqui já entrando em alguns detalhes da nossa disciplina, né? A disciplina, ela tem um plano de ensino que traz ali as suas orientações básicas e um programa de aulas que vai ali destrinchar, né, ou detalhar aula a aula que nós vamos ver. Eu já vou mostrar esses dois documentos para vocês. E esses documentos e todos aqueles referentes à organização da disciplina estão na pasta Documentos da Disciplina. Né? A pasta Documentos da Disciplina vai ter sempre as versões atuais de quaisquer documentos que estejam relacionados à organização e ao funcionamento da disciplina. Então, esses dois documentos que já estão disponíveis são esses que eu mencionei, vou colocar aqui mais para o meio para vocês verem. O primeiro deles, o nosso plano de ensino e aprendizagem. Né? A gente tem aí a ementa e o objetivo de aprendizagem, que eu já comentei com vocês ali logo de início, e o conteúdo da nossa disciplina. A disciplina, ela está dividida em 3 módulos, sendo o módulo 1 voltado para os conceitos e para as bases teóricas da indexação. O módulo 2 já voltado para o processo, né? Como realizar o processo de indexação. E o módulo 3 para a aplicação da indexação, né? Um módulo mais voltado para a prática da indexação. Então, nós vamos percorrer, eu vou liberando para vocês aqui no Aprender módulo a módulo, tá? Como vocês viram, o módulo 1 já está disponível com todos os seus conteúdos e atividades. E aí, neste módulo 1, nós vamos tratar de sistemas de recuperação da informação e a função da indexação, o conceito, a fundamentação e a evolução histórica da indexação e do resumo, e análise de assunto e tematicidade. O objetivo de aprendizagem desse primeiro módulo é compreender a conceituação, os fundamentos teóricos, as características e funções da indexação, a influência das concepções de análise de assunto e tematicidade para a indexação. Então, mais adiante, quando eu for apresentar os outros 2 módulos, eu dou mais detalhes sobre as suas composições para a gente ganhar tempo e ser mais assertivo nessa nossa apresentação de hoje. Então, os outros 2 módulos têm os seus conteúdos específicos e também os seus objetivos. A nossa metodologia. Nós temos aí algumas aulas onde nós vamos ter encontros ao vivo, né, ou seja, lives, como nesse dia de hoje. E essas lives, elas são gravadas para que vocês possam acessá-las posteriormente. Vocês vão verificar que eu tenho um canal no YouTube, onde eu disponibilizo essas lives, já vou mostrar isso para vocês. Além disso, a gente tem um conjunto de exercícios que vão servir para a fixação de conteúdo e para a prática da indexação. A disciplina indexação é uma disciplina que tem um componente prático, né, uma disciplina de laboratório, como a gente costuma dizer. E todas essas informações, todos esses conteúdos vão estar no Aprender, como eu já falei com vocês. E é importante a gente observar o seguinte, que para o cumprimento da disciplina, né, ou seja, para ser avaliado na disciplina e para cumprir com sua carga horária, eu devo realizar as atividades propostas. Então, vocês vão ver que nós temos 10 lives previstas já no nosso programa. Então, nós temos 10 encontros síncronos, mas nós temos outros 9 exercícios, né, 3 em cada módulo, que constituem também parte da nossa carga horária. Né? Então, a aula online, ela considera as atividades como parte da carga horária. Né? Então, tudo isso faz parte do programa da disciplina. Então, é importante vocês cumprirem com as atividades propostas para serem avaliados e para cumprir
com a carga horária prevista na disciplina também. Já vou mostrar o nosso percurso de aprendizagem. Sobre a avaliação ela vai se dar ao longo do curso. Nós temos a avaliação diagnóstica, né, que é para prever quais são as expectativas, o perfil de vocês. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, hoje um questionário inicial, né, isso serve para compreender um pouquinho como vocês chegam na disciplina indexação, né, a disciplina indexação, ela está relacionada com disciplinas que vêm anteriormente no nosso currículo, então, a gente vai fazer essa avaliação diagnóstica. E nós temos a avaliação formativa, que ela serve para medir o conhecimento, né, que vocês estão adquirindo e para ajudar na sedimentação desse conhecimento. Então, são aqueles exercícios que servem para fixação de conteúdo, né? Às vezes a gente escuta mais esse termo. Então, a avaliação somativa ela vai ser um conjunto de exercícios aí ao longo dos nossos 3 módulos. E nós temos também uma avaliação somativa, que é para verificação da aprendizagem e para ajudar na classificação de vocês, né, ali nas nossas menções, que vai ser a nossa prova final. Né? A nossa prova final, ela vale 30% da nossa menção, né, ou 30 pontos, e os demais exercícios valem 70%. E aí, somando, a gente tem os nossos 100%, né? Sempre que for possível, né, nos exercícios, for aplicável, vocês devem usar a ABNT. O detalhamento de todos os exercícios está no Aprender, com especificações claras de como devem ser feitos, mas qualquer dúvida, né, além disso, eu vou explicando para vocês à medida que a gente for evoluindo na disciplina. Sobre a bibliografia, né, nós temos uma bibliografia básica, eu reduzi algumas referências esse semestre, eu vou até atualizar a nossa pasta no Aprender da bibliografia, mas nós temos uma bibliografia básica que serve a todos os módulos, né, os 3 módulos, e temos uma bibliografia complementar. É mais extensa, também um pouco mais atual. E a grande parte, né, 90% dessa bibliografia está disponível online no Aprender. Né? Então, aqui a gente tem a pasta de bibliografia, onde nós vamos encontrar esses documentos disponíveis aqui em PDF. Tá? Então, vocês não terão dificuldade em acessar a bibliografia do curso. Alguma dúvida até agora, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por mim, tá tudo tranquilo. Perfeito. Então, vamos passar agora para o programa de aulas. O programa de aulas, como eu falei com vocês, ele vai trazer o detalhamento aula a aula do que vai acontecer, né? Qual que é o conteúdo visto, quais atividades propostas, quais os recursos que eu tenho em cada uma das aulas. Né? E aí vocês podem ver que nós temos aí hoje, né, uma aula de ambientação, onde o nosso conteúdo está sendo apresentado. E a partir da quinta-feira, a gente começa, né, com a nossa primeira aula do módulo 1, né, com o módulo de conceitos e bases teóricas. Eu destaquei aqui o que é live, como vocês podem ver, o que é exercício e os vídeos. Nós temos, ao longo dos 3 módulos, 10 lives, 3 vídeos e 9 exercícios. E é interessante a gente observar também que esse conteúdo está distribuído mais ou menos por módulo na mesma quantidade de aulas. Né? Então, o nosso conteúdo está balanceado para que a gente tenha o mesmo peso distribuído nos módulos. Porém, o último módulo, os exercícios do último módulo valem mais pontos. Os exercícios aqui do nosso último módulo, eles valem 30%, né? Como vocês podem ver aqui, vou aumentar até um pouquinho aqui. Como vocês podem ver, aqui no módulo 3 eu tenho 30%, porque é o módulo mais prático, né? Aqui no módulo 2 e no módulo 1, eu tenho 20% dos exercícios, tá? E aqui eu tenho a prova que vale 30%. Aqui eu tenho também no nosso percurso de aprendizagem
eu tenho a carga horária correspondente a cada uma dessas atividades. As lives e os vídeos sempre valem 2 horas, apesar de muitas vezes eles serem menor. Na verdade, 100% das vezes eles têm uma duração menor. É para considerar que vocês podem assistir novamente, podem parar, fazer anotação, é a carga horária pensada para o conteúdo de cada live e vídeo. Os exercícios, alguns deles têm uma carga horária maior, né? Como, por exemplo, aqui 4 horas na linha do tempo, né? 4 horas o exercício de resumos, tá? Então, vocês podem, a partir do percurso, entender, né, qual é o peso em termos de nota e de carga horária de cada uma das atividades previstas. Só voltando aqui, para vocês entenderem como o programa está, depois, é claro, vocês devem ler e se inteirar adequadamente do programa, né, compreender aí quais são as bibliografias relacionadas a cada aula e quais são as atividades, mas só para vocês terem uma amostra aqui, né, a gente tem aqui um conteúdo, aqui o que vai acontecer em termos de atividade, qual é a participação que vocês devem ter, e aqui os recursos usados e bibliografia relacionada. Tá? Essa bibliografia numerada é aquela que aparece lá no plano, tá? De indexação, aqui. Então, vocês têm já tudo organizadinho para vocês. E esses exercícios já estão todos disponibilizados no Moodle. Alguma dúvida sobre o programa de aulas? Ok. Professora, Pois não. acho que cheguei atrasado, posso ter perdido. Você falou sobre faltas, apesar da aula ficar gravada, você vai contar a participação? Sim. Deixa eu explicar para vocês como que isso funciona. Eu vou voltar aqui no nosso percurso. Como que funciona? As lives, elas são gravadas e vocês podem assistir posteriormente. Toda live, praticamente toda live, na verdade só 3 não tem um fórum. Então, as lives, elas têm um fórum, então vocês vão assistir a live, né, ou no momento, como por exemplo agora, e vão posteriormente, logo depois da live, responder o fórum. Essa resposta ao fórum é o que garante a participação. Se você não puder assistir no momento e assistir posteriormente, basta você também responder ao fórum, tá? Então, as lives, por exemplo, elas são consideradas como participação, são computadas essas horas que estão exibidas aqui, mas você não precisa assistir se você não puder no momento da aula, você pode assistir posteriormente, tá ok? Tem 3 lives que não tem fórum, né, e que eu vou considerar a lista de participação. Essa live de hoje, ou depois vocês podem marcar que assistiram. Eu vou considerar, já vou mostrar para vocês como que isso é feito. Então, a live 0, e aqui no módulo 3, a live 9, se eu não me engano, e a live 10. Essas 3 lives não tem fórum, vocês vão assistir posteriormente, se for o caso, e vão marcar que fizeram no Aprender. Eu vou mostrar para vocês isso daqui um minutinho. Quanto às outras atividades, aos vídeos e aos exercícios. Os exercícios vocês têm que responder e eu tenho que atribuir nota. Aí, automaticamente, é marcada a participação de vocês. Tá? Então, tudo isso é feito, o controle de participação é todo automático no Aprender. Então, se vocês fizerem o exercício, eu vejo o exercício e corrijo, pronto, vocês têm participação. A nota pode ser variada, mas a participação, se vocês fizeram e eu atribuo a nota, vocês cumpriram com aquela carga horária prevista para o exercício. Tá ok? E os vídeos vocês devem assistir e indicar que assistiram. Agora eu vou mostrar para vocês como que é essa indicação. Aqui. Vocês podem ver que tem... Aqui, melhor. Eu estou com a visualização de professor, mas a de vocês vai ser parecida. Vocês podem observar que aqui a gente tem um quadradinho pontilhado e aqui a gente tem um quadradinho completamente fechado.
certo? Ó, aqui, novamente, a gente tem pontilhado, pontilhado. Então, o que significa isso? Que esses que são quadradinhos completamente fechados são conteúdos que vocês vão assistir e vão marcar vocês mesmos no aprender de vocês. Vocês vão chegar e vão dar um tique aqui. Ah, já assisti esse vídeo, marquei. Todos esses pontilhados, eles requerem um tipo de interação com a ferramenta. No caso das lives, responder ao fórum. No caso dos exercícios, enviar o exercício, ter o exercício corrigido. Então, é dessa maneira que é contada a participação. Então, não necessariamente vocês precisam fazer tudo no horário das aulas, se vocês não puderem, mas vocês têm que ficar atento ao prazo em que vocês têm para fazer, né, para assistir aquele conteúdo que foi disponibilizado, para que vocês tenham a nota aí, a nota e a participação atribuída. Alguma dúvida ainda? Deixa eu ver se alguém colocou aqui no chat, tudo certo. Tá, quem quiser também colocar dúvida no chat, tá? Pode ir colocando, depois eu respondo também, quem não quiser interromper. Mas ficou claro para quem me perguntou? Desculpa, eu não vi quem foi que perguntou. Ficou claro, sim. Beleza. Então, onde é que eu estava agora? Deixa eu voltar, né? Concluindo aqui o nosso programa de aulas, né? Nós temos o percurso de aprendizagem, que mostra como vai ser a atribuição da carga horária e da pontuação. E aqui, logo na sequência, eu quero mostrar para vocês alguns recursos que são interessantes do aprender, para vocês estarem ligados no que tem a ser feito da disciplina, né? Então, aqui eu já mostrei a pasta de documentos da disciplina, né, que é onde tem esses dois documentos que nós vimos agora, a bibliografia e outro recurso importante aqui é o calendário, né? O calendário é acessado aqui, né, nesse menuzinho à direita, e o calendário vai ter a data das atividades que vocês têm que fazer, quando vocês devem concluir essas atividades. Tá? Com exceção desse daqui, que eu não entendi por que o motivo ele não ficou no dia errado, no dia certo, que na verdade é dia 29, né? Como vocês podem ver aqui, apesar da configuração estar certa, ele cismou em aparecer no dia 28, todos os outros estão corretos. E aqui no calendário, vocês podem ver, por exemplo, no mês de julho, o que tem para acontecer no mês de julho, né? O que eu preciso fazer? E como eu já falei para vocês, eu disponibilizo um módulo inteiro, né? O que é o recomendado? Vocês fazerem na sequência. Agora, professora, eu não tenho computador disponível no horário comercial em casa, então eu vou fazer tudo no sábado. Ok, faça tudo no sábado. Olha o que você tem a fazer nesse módulo. Todas essas atividades estão disponíveis já no módulo. A única questão é que vocês vão pular as lives, né? O que pode atrapalhar, porque a live traz um conteúdo que é importante para ajudar vocês na realização do exercício. Mas, por exemplo, vocês podem se organizar para fazer os exercícios do módulo concentrado mais num dia ou no outro da semana, e aqui vocês já vão ter disponíveis quais são os prazos para vocês fazerem essas atividades. Então, o calendário, ele ajuda muito a entender qual é o limite que eu tenho, por exemplo, para fazer o questionário inicial de indexação, ou aqui, para fazer o exercício 2, linha do tempo. Então, ele já me dá essa previsão, eu sei que esse exercício já está disponível, eu posso me organizar para fazer. Então, é um recurso que eu acho bastante interessante para a gente saber o que tem a ser feito. Seguindo um pouquinho mais, né, eu detalhei aqui quais são as maneiras que a gente tem de estabelecer contato, né? Então, nós vamos ter os nossos encontros live, que já estão todos com as datas determinadas, está no programa de aula. O nosso encontro vai ser sempre das 10 às 11h30, mas eu sempre ficarei até meio-dia, tá? Vai ser no máximo até 11h30, tá? Avisando já que eu não costumo fazer lives com mais de 1 hora de forma nenhuma. Eu sei que é cansativo, inclusive costumo dividir em 2 partes ou 3, para que a gente consiga manter a concentração.
E aí a gente vai no máximo até 11h30, e aí eu ficarei disponível para tirar dúvidas, para discutir os assuntos da disciplina, enfim, né? Ficarei aí até meio-dia disponível para que a gente possa dialogar, e aí quem quiser entrar nesse horário, tirar uma dúvida, a aula encerrou um pouco antes, por exemplo, foram 30 minutos de live, aí vocês vão fazer as outras atividades, retornam 11h30, a gente conversa, tá? Esse horário vai estar sempre coberto pela minha participação aqui via Aprender, para atender vocês, para discutir, para tirar dúvidas. Além disso, a gente vai manter um fórum de apoio, né, que está ligado, inclusive, a essa nossa primeira live. Então, esse fórum de apoio é para tirar dúvidas, enfim, qualquer tipo de questão relacionada à disciplina, ou mesmo ao conteúdo. Então, esse fórum vai ficar disponível para vocês colocarem as dúvidas de vocês. E um outro meio muito usado são as próprias mensagens no Aprender. Né? Então, vocês podem aqui no Aprender enviar uma mensagem para mim, né? Ou mesmo aqui, né, no nosso balãozinho, e mandar uma mensagem. Eu costumo responder muito rapidamente, estou quase 100% do meu dia de trabalho na frente do computador, então aqui a gente pode conversar também com bastante rapidez. E para vocês, para a gente dar o pontapé inicial na disciplina, né, além de vocês conhecerem sobre aí o nosso conteúdo, nós temos duas pequenas tarefas. A primeira delas, deixa eu fechar isso aqui, é a apresentação de vocês. Tá? Como vai ser a nossa apresentação? Vai ser bastante diferente. Vai ser muito diferente do que a gente faria no presencial. Então, aqui, né, clicando nesse link, né, apresente-se, vocês vão ir para essa página e aqui vocês vão incluir a apresentação de vocês. E aí, como que vai ser essa apresentação? Eu já coloquei ali a minha, né? Então, primeiro, coloquem o seu nome, né? Inserir um novo item, e aí coloquem o nome de vocês. E aí, eu quero que vocês façam o seguinte, né? Pode ser o nome que vocês gostam de ser chamados, tá? Apelido, que vocês acharem bacana aí, como vocês gostam de ser chamados. E aí eu quero que vocês digam um passatempo, uma mania de vocês, uma série que vocês estão curtindo, enfim, né, uma coisa que tem relação com o que vocês gostam, com quem são vocês. E aí eu quero que vocês me digam 2 palavras que identificam vocês, como se vocês fossem um livro e fossem ser indexados. Tá? Então, vocês vão fazer essa apresentação bem livre, e aí no finalzinho, ó, como eu coloquei aqui a minha, se eu fosse um livro, meus descritores seriam viagem, comida e persistência. Tá? E aí eu quero que vocês se indexem, né? Coloca um pouquinho ali sobre vocês, dá uma resumidinha nas características de vocês ou no que vocês curtem, e aí vocês colocam ali quais os termos indexam vocês. Esse é um exercício que ele é interessante, que a indexação ela é bastante subjetiva. A gente lida com a identificação de características que, às vezes, elas estão escondidas nas entrelinhas ali do autor, né? A gente precisa se aprofundar um pouco, conhecer melhor a obra, né? Ou que seja uma fotografia, não precisa necessariamente ser um documento textual, que seja uma estátua, ou que seja uma pessoa, né? A gente precisa ali compreender o que tem em termos de significado, né, de assunto, de tematicidade no item, e a gente precisa representar esse item com termos que vão ajudar alguém que tem interesse nesse item. Então, esse processo aí de definir os nossos descritores, eles são ali uma amostrinha de como a gente poderia ser encontrado a partir do que a gente do que a gente gosta, né, do que a gente curte. Então, uma apresentação que já tem ali um pezinho num exercício de indexação. E aí eu vou querer, vocês podem ir fazendo isso daqui a pouquinho, a gente já vai encerrar, e aí eu gostaria muito que vocês já se apresentassem no final dessa aula,
tá? Depois eu vou ler todos e os colegas podem ler, quem faz parte da nossa turma também, tá bom? Então, é bem interessante aí essa apresentação. E qual que é o segundo passinho para o nosso início da disciplina? É o questionário inicial. Responder o questionário inicial. O questionário inicial da disciplina, ele vai servir para que eu possa medir quais são as expectativas de vocês, o que vocês esperam, quais são as dificuldades de vocês, como eu posso ajudar vocês melhor, né? Então, vocês vão ter campos aqui para falar sobre as expectativas de vocês e também para dizer como é o acesso de vocês, se vocês precisam de apoio, né? Além disso, eu vou pedir também para vocês fazerem uma pausa, navegarem no aprender e dizer se compreenderam completamente, né, a organização da disciplina, o funcionamento do nosso curso, tá? Então, aqui a gente tem questões que são abertas e questões fechadas para que eu possa fazer esse diagnóstico inicial de qual é a nossa turma de indexação hoje, para que eu possa me adaptar e ajudar vocês também. Então, responder esse questionário é super importante para mim, tá? Especialmente nas aulas online, né? Onde eu não posso ver, medir como vocês estão, né? Se estão bem, se não estão bem, se precisam de algo. Às vezes alguém fica um pouco mais acanhado de mandar um e-mail, de mandar uma mensagem, né? Eu entendo que é um pouco difícil esse formato que a gente vem conduzindo as aulas, né? Que foi imposto pela pandemia, mas responder esse questionário inicial significa estabelecer um contato comigo, onde a gente vai poder lidar juntos, né? Lidar ali de mãozinhas dadas com os problemas, as dificuldades de cada um, tá? Então, fiquem aí muito à vontade para responder as questões desse questionário, mas respondam, se apresentem e respondam. Isso é bem importante para o início da nossa disciplina. E eu deixei aqui alguns links para vocês, né, do site da UNB, e aí eu já chamo a atenção para vocês, para quem ainda não fez isso, né, agora já falando meio coordenadora, para vocês... Ai, gente, cadê a FCI? Cadê a Biblioteconomia? Fazerem a assinatura dos informes, né? Então, aqui, quem ainda não assinou, vocês, como já são alunos mais avançados no curso, provavelmente já se inscreveram aqui, né? Então, para vocês estarem sempre atentos ao que acontece na FCI, né? Para vocês se inscreverem aqui para receber os informes e terem o site da Biblioteconomia e o site da FCI como uma referência para o que a gente tem em termos de oportunidade ou mudança na configuração da situação que a gente está hoje, né? Oportunidades de bolsa, monitoria e por aí vai, tá? Então, eu deixo aqui já o link para vocês, o SIGA, o Office, e aqui eu coloquei um Linktree que tem algumas informações sobre mim, alguns conteúdos também. Aqui, por exemplo, tem o nosso canal no YouTube, né? O nosso canal no YouTube, eu estou disponibilizando vídeos relacionados à indexação e estou começando a disponibilizar outros vídeos também relacionados ao uso da tecnologia, a ferramentas, a carreira na biblioteconomia. Então, é um meio de acessar algumas informações sobre indexação, principalmente, e que eu vou começar a disponibilizar outros conteúdos também. Tá? Então, as nossas lives, elas vêm aqui para esse canal no YouTube, e eu disponibilizo os links das nossas lives aqui no YouTube, no Aprender, tá bom? Então, aqui, entre outras coisas, né, LinkedIn, etc., alguns recursos, vocês têm aí todos os links com informações que eu disponibilizo. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o que mais. Eu vou só mostrar aqui já o módulo 1,
para que a gente possa concluir. Né? Aqui no módulo 1, deixa eu colocar a visualização aqui de vocês, que fica melhor. Para mostrar exatamente como vocês veem. Aqui a gente, então, tem a disponibilização do primeiro módulo da disciplina. E nós temos a nossa primeira live agendada e aqui os demais conteúdos, sempre com informação aqui no título a respeito da data, tá ok? Então, aqui a gente já tem tudo determinado direitinho. Como eu falei para vocês, a sequência é bem importante, né? Sempre uma atividade seguinte tem relação com os conteúdos vistos anteriormente, então é muito importante seguir aqui essa sequência. Nós temos aqui nesse módulo 3 lives e 3 exercícios, e nós vamos ter, né, nós temos aqui um exercício, nosso exercício aqui que vale um pouquinho mais de pontos, é o exercício de análise temática do documento científico. Esse é um exercício que ele tem uma característica diferente, porque ele vai ser realizado em 2 etapas, mais adiante eu explico para vocês. Aqui nós temos um exercício que é a inclusão de definições sobre classificação, indexação e resumos, e aqui nós temos um exercício de linha do tempo, que é um exercício que vocês deverão acessar um outro site para fazer a leitura. Deixa eu acessar aqui rapidamente. Sempre vocês vão encontrar nos exercícios todas as instruções para fazer. Tá? Então, eu acredito que ninguém vai ter dificuldade, mas estou sempre aberta para o que vocês precisarem. Nós vamos usar 3 ferramentas que são fora do Moodle, essa aqui é uma delas, que é o Sutori. E o que acontece? Nessas ferramentas, vocês precisam ali fazer um pequeno cadastro para utilizar os recursos, mas é sempre coisa muito simples de e-mail e senha, e aí vocês podem usar o e-mail da UNB para nem usar o e-mail pessoal de vocês. E sempre que a gente utilizar uma ferramenta que é fora do aprender, como nesse caso, deixa eu só comparar 2 aqui para vocês. Ó, esse exercício aqui, ele é completamente no aprender, e a gente vai iniciar o exercício aqui, e tudo vai se dar dentro do aprender. Nesse caso aqui do Sutori, a gente vai ser levado para uma outra, deixa eu só clicar aqui, que aí eu já acesso a versão logada. Nesse caso do Sutori, a gente vai ser levado para uma outra ferramenta, né? Então, só para vocês entenderem a diferença. Aqui eu tenho um exercício dentro do aprender, e aqui eu tenho um exercício dentro do Sutori. O que acontece? Aqui no exercício dentro do Sutori, eu tenho que corrigir fora do aprender e atribuir a nota no aprender. Então, muitas vezes vocês ficam em dúvida, mas eu fiz, professora? Fez, eu recebo tudo na minha conta do Sutori, tá? Nós vamos usar o Sutori, vamos usar o Padlet e vamos usar o Lucidchart, que são 3 ferramentas fora do aprender. Nesses 3 casos, eu recebo as informações pela ferramenta, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que aqui, por exemplo, vocês vão responder esse quiz e eu vou receber essa informação, tá? E no aprender, a gente não vai ter a indicação de que isso foi feito porque vocês saíram do aprender. Então, só para diferenciar aqui um caso do outro, tá? Para vocês observarem aqui que eu tenho essas 2 situações quando eu tenho ferramentas no aprender e fora do aprender. As lives vão acontecer sempre no formato que aconteceram hoje, e eu acredito que é isso. Deixa eu ver se tem mais algo a ser falado. Uma outra ferramenta interessante para vocês acompanharem, deixa eu só localizar ela aqui. Aqui o progresso de conclusão, né? Então, aqui vocês têm, no menuzinho à direita, logo abaixo do calendário, o progresso de conclusão. Então, esse progresso, ele vai marcando todas as vezes que vocês vão cumprindo com as atividades previstas. Então, isso aqui vai ficando verdinho, né? Ou vai indicando que você não concluiu, que tem até tal data que deve ser feito.
Então, aqui, quando vocês cumprirem tudo, vai apresentar aqui que está 100% do conteúdo disponibilizado cumprido por vocês. Tá? E isso é bem legal também para vocês acompanharem se fizeram tudo, já clicar e ir direto para atividade, fazer atividade,